É, meus queridos, eu vou começar uma matéria aqui, mais um vídeo para o nosso canal. E aqui, por incrível que pareça, eu cheguei aqui nessa paisagem maravilhosa. Aqui é o nosso litoral. E quem está aqui, um amigo meu desde a infância, desde criança, né? E eu pedi a ele para demorar um pouquinho, um minuto, para a gente gravar aqui rapidinho. Tá bom, meus irmãos? Aqui eu vou deixar mais uma matéria aqui. Aqui é um litoral do nosso município, né? Aqui são um local nobre, né? Um bairro nobre, próximo ao litoral, próximo à pedra, à praia. E aqui eu vou gravar mais uma matéria para vocês, tá bom, meus queridos? E aqui o meu amigo, tá bom? Ele já está saindo e eu quero despedir dele e logo vou começar a matéria. Amém. Obrigado, meu querido. Amém? Amém. Fique com Deus também. Vai com Deus. Amém? E aqui, meus queridos, eu quero gravar essa matéria aqui e dizer para vocês o seguinte. Em Eclesiastes, capítulo 1, do verso 3 ao 10, está registrado que uma geração vai e outra geração vem, mas a terra, ela continua para sempre. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Que conta que você vai pagar? Que conta que a religião cobra de você e diz que você tem que pagar? Que conta é essa? Uma pergunta. Essa conta não é sua. Essa conta, ela não é minha. Essa conta era dos judeus. E foi cobrada dos judeus, queridos. E eu me pergunto às vezes, querido, uma coisa muito importante. Sabe o que eu me pergunto? Onde estão os canudos dos pastores que eles recebem na faculdade, que eles recebem no seminário, eles recebem quando faz curso de teologia? É importante dizer, queridos, que esses canudos que eles usam é só para enganar as pessoas. Por que eu falo isso? Olha como que é importante que eu vou te dizer. O ser humano, ele tem um medo tão tradicional, não é? Do desencarne, como se todos nós fôssemos viver aqui para sempre. Isso é uma realidade. Isso é o que nós estamos vendo no meio da humanidade, principalmente no meio do povo evangélico que se diz salvos em Cristo. Mas esse ser humano, ele tem um medo. E esse medo que o ser humano tem, meus queridos, ele é tão irracional. Por quê? Porque dá a impressão que esse ser humano, ele acha que todos nós vamos viver aqui para sempre. E isso não é verdade. Quando a gente tem consciência do que é o desencarne, aí então se entende que faz parte da transição da nossa jornada. E ninguém, mas ninguém mesmo, vai escapar dessa transição. Aí você me pergunta, que transição é essa, irmão Alberto? Que desencarne é esse? A Bíblia diz ali, Eclesiastes 1, 3 ao 10, que assim como o sol nasce e ele faz o seu giro rodeando a terra e depois ele volta fazendo o mesmo círculo, o vento da mesma forma, assim também são as gerações. Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra, ela continua para sempre. Então preste atenção numa coisa, meu querido, que eu quero te dizer. Preste muito atenção naquilo que eu quero te dizer. Olha que água linda, que água maravilhosa. Estou aqui na beira do mar, na beira da praia, uma das praias, né, do nosso litoral aqui. É muito lindo. Mas preste atenção nisto aqui que eu vou te dizer. Preste muito atenção. Para controlar um povo, é preciso conhecer o seu medo. Você sabia disso? Que para você controlar um povo, é preciso você conhecer o que esse povo mais tem medo? Você sabia disso? Então, e é evidente, queridos, que o primeiro medo de cada indivíduo
está em perigo mortal. É aí que a religião deita e rola. É aí que a religião ganha, tem lucros em cima disso. É assim que a religião faz. Então, quando os religiosos, através dos anos, através dos séculos, descobriram o medo do povo que se diz salvo em Cristo, às vezes eu me pergunto, por que esse povo que diz que é salvo em Cristo tem tanto medo de um inferno existencial, de um diabo como ser físico? Mas esse povo não é povo de Deus. Eles não se acham salvos em Cristo. Então, não deveria ter medo. Porque se esse medo existe, então prova que esse povo não tem nada de salvo e não tem esperança no Criador que fez os céus e a terra. Então, para se controlar um povo, é preciso conhecer o seu medo. E é evidente, queridos, que o primeiro medo de cada indivíduo é estar em perigo mortal. Então, uma vez que o ser humano se torna presa do sistema, seja ele qual for, então fica fácil fazê-lo, esse povo acreditar, então, que tudo que ele ouve é verdade. E é nisso que está a sua salvação. Mas será que isso é verdade, queridos? Será que isso é verdade? É claro que não é. Agora, por que eu iniciei este vídeo falando que o povo evangélico hoje do século 21, ele está sendo cobrado por uma dívida que ele não deve, uma dívida que não é dele, uma dívida que nunca foi do povo do século 21 e nem será. Essa dívida, querido, que a religião ou que os pastores querem cobrar de você, essa dívida não é sua. Essa dívida era dos judeus e essa dívida já foi pago há 2000 anos atrás, meus queridos. Acordem, acordem. Por que eu estou falando isso? Em Mateus, capítulo 24, do 31 ao 34, sabe o que diz lá, queridos? Lá Jesus está ensinando sobre a grande tribulação que haveria de acontecer em Israel. Jesus ali, ele está ensinando que o sangue dos profetas, o sangue dos escribas, o sangue daqueles que levaram o evangelho, não é? Para o povo de Israel, mas eles não acreditaram. O povo de Israel mataram esses profetas, mataram os escribas, mataram todo mundo. Aí sabe o que Jesus disse? A partir do versículo 33 do capítulo 23 de Mateus, ele fala assim: raça de víbora, vai ser cobrado de vocês, vai ser cobrado desta geração. Tudo que vocês fizeram aos meus profetas, aos meus escribas, aos meus santos, vai ser cobrado de vocês. O sangue, desde o justo Abel até o sangue de Zacarias. Meu querido, a dívida que está sendo cobrada sua pelos pastores, essa dívida não é sua, querida. Acorda, acorda. Quando foi descrito Mateus 24, Jesus estava falando: em verdade, eu eu não me canso de falar, o vos é a segunda pessoa do plural que faz uma referência ao povo judeu, ao povo de Israel. Ele disse: em verdade, eu vos, ou seja, eu digo a vocês que a conta vai ser cobrada nesta geração. Era a geração que ele vivia. Que dívida que você tem pelo pecado dos judeus? Que dívida que você tem? Que dívida que você tem pela culpa dos judeus? O que aconteceu com você, querido? Que corroeram sua mente? O que aconteceu com você que você não consegue decifrar
a língua que você lê a Bíblia? O que fizeram com a sua mente que foram capazes de fazer uma lavagem cerebral em você? O que aconteceu, querido? Responda para mim, se você puder. Responda para mim. Como que você consegue ser manipulado pelos homens? Como que você vai pagar uma dívida que não foi cobrada sua? Você nem existia. Você, além de você não existir na época, você quando nasceu, você era um gentio fora da comunidade de Israel que foi beneficiado pelo que aconteceu na cruz. Ô querido, é muito fácil você entender. Pelo amor de Deus, acorda para a vida, querido. Eu sou um ensinador da graça, o nosso irmão Alberto Lírio. Eu sou um daqueles que estão pregando a liberdade para o povo que infelizmente se acha um cativo. Querido, como você, do século 21, pagaria uma dívida que foi cobrada e paga no ano 70? Quando você pesquisa o ano 70, quando você olha para o país de Israel, você vai ver que aquela fumaça que subiu ali em Jerusalém, que aquela fumaça do templo, aquela flecha que o soldado romano atirou dentro do templo para pegar fogo, querido, aquilo ali estava cumprindo Mateus 24, aquilo ali estava cumprindo Lucas 21, aquilo ali estava fazendo cumprir Marcos 13, querido. Todos esses capítulos e livros que eu citei para você, livros históricos, ali está a descrição de como seria cobrado a dívida que os judeus tinham com o Criador dos céus e da terra, querido. Então, como que você no século 21, ou 22, ou 23, porque os futuristas falam assim, como que você pagaria uma dívida que já foi cobrada e ela foi paga no ano 70? Deixa de ser uma pessoa boba, espiritualmente falando, e acorde para a vida. Entenda de uma vez por toda, meu querido. Essa dívida, querido, ela não era sua, ela era do povo judeu. Então, se você observar do verso 35 do capítulo 23 de Mateus, você vai ver que o próprio Jesus está falando ali. Em verdade, eu vos... vai ser cobrado de vocês. É de vocês que essa dívida tem que ser paga. Se você observar a Bíblia do jeito que ela é e do jeito como ela está, você vai entender, querido. Isto é, os judeus é que deviam. Não era eu, não era você, não era a nação americana, não eram os franceses, não eram os ingleses, não eram os indianos, não eram os japoneses, não eram os argentinos, os brasileiros, não eram os chilenos, não eram os equatorianos, não eram os peruanos, não eram, queridos, os poloneses, não eram, queridos, os espanhóis. Não, meu filho. Quem devia para Deus era a nação de Israel, era o povo judeu. Não tem nada a ver com eu e com você, meu querido. Aprenda de uma vez por todas, aprenda de uma vez por todas que a religião, ela está te enganando. E enquanto você deixar, eles vão te enganar. Acorde para a vida, meu querido. Sabe o que Hebreus 1, do 1 ao 3 fala? A Bíblia fala ali que havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, a nós, esse nós é a primeira pessoa do plural. Quem estava falando isso era Apolo, não era eu. Mas quando os líderes religiosos leem, eles acham que é eles nos dias de hoje, que é nós nos dias de hoje. E o Apolo, ele disse: havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, a nós nos últimos dias falou através do seu Filho, não é? Que era o Jesus Cristo, porque era uma das manifestações do Criador. Então, querido, acorde para a vida. Acorde para a vida. Não seja manipulado, não seja enganado. Você quer saber
a verdadeira posição que nós estamos hoje em Cristo, em pleno século 21, dê uma olhadinha em Hebreus capítulo 12, a partir do verso 22, 23, e você vai entender que a posição dos filhos de Deus hoje, ela é espiritual, nada tem a ver com material. Querido, a Bíblia diz que o próprio Yahushua falou que quando a destruição de Jerusalém acontecesse em Israel, não mais haveria dia como aquele, nunca houve antes daquele dia e nunca mais vai haver depois daqueles dias. Então por que os religiosos, os pregadores, principalmente pentecostais, que é uma vergonha no meio evangélico, eles dizem que ainda vai haver dias piores do que aqueles que aconteceu no passado? É mentira, queridos. Nunca mais vai haver dia como aquele. Nunca mais vai haver um ano igual aquele do ano 70. A Bíblia diz isso, não é eu que estou inventando, é a Bíblia que diz. Então quer o meu conselho, querido? Quer o meu conselho? Você procure mais ler a Bíblia e entender a Bíblia. Não do jeito que os religiosos te ensinam, mas comece a estudar a Bíblia com quem realmente está interessado em te libertar do sistema religioso que está. Procure fazer isso, queridos. E só assim você vai entender de uma vez por todas a palavra do nosso eterno Criador. Olha, eu quero terminar esse vídeo deixando essas belas imagens dessas mansões aqui, não é? Essa praia, ela chama-se Prainha. Tem o nome batizado de Prainha, né? Mas esse bairro aqui, o nome desse bairro é Bairro Portinho, aqui na minha cidade, Piúma, cidade das Conchas. Essa praia, querido, é linda, ela é rodeada de pedras, assim como você vê, não é? Olha, e é um lugar bastante bom para família, para casal, não é? É muito bom para quem quer paz, para quem quer tranquilidade, para quem quer reflexão, meditação. É bom você sentar aqui na areia, ouvir o barulho do mar, né? A maré está na vazante, né? Você está vendo aqui, ó. Então, queridos, fique na paz e fique com essas belas imagens uma das praias, né? Da minha cidade aqui, e que o Criador consiga abrir a sua mente, o seu coração, e você não mais ser enganado pelo sistema religioso corrupto, esse sistema que só quer tomar dinheiro das pessoas, mas não quer trazer a verdade para ninguém. Tá bom, meu querido? Aqui eu deixo uma saudação, desculpe aí, uma saudação para todos os irmãos inscritos no nosso canal. Continue se inscrevendo, tá, irmãos? Continue deixando seu like e continue compartilhando e continue aí deixando seus comentários para a honra e glória do nosso Criador. Lá no fundo, aqui essa primeira ilha aqui é a Ilha do Gambá, a segunda é a Ilha dos Cabritos e aquela lá longe, lá no fundo, é a Ilha dos Franceses. Tá bom, meus queridos? Lá no fundo, lá no finalzinho, essa do meio ali, Ilha dos Cabritos. Tem um restaurante muito bom, época de verão. Essa do meio aqui, Ilha do Gambá, tá bom? E tem mais ilhas, é porque não está dando para ver. Entre aquela Ilha do Gambá e a Ilha dos Cabritos tem uma outra ilha, chamada Ilha do Meio. Isso aqui é para você ver como que é lindo o nosso litoral, tá bom? Fique na paz e que todos nós possamos alcançar cada vez mais conhecimento e entendimento da palavra do nosso Criador. Amém? Fique na paz. Graça eterna.